A maconha sempre esteve no centro de discussões, tanto no âmbito da legalidade como no da saúde pública, sem nunca chegar a um consenso. Enquanto isso, milhares de usuários continuam usando e usando cada vez mais. A cannabis ganha adeptos, mas também há aqueles que decidem parar depois de um determinado tempo. Como é que o organismo dessas pessoas reage a essa decisão? Quais os sintomas da abstinência? É fácil deixar os baseados no passado? O fato é que a cannabis é uma das drogas mais utilizadas no mundo. Dependendo do país, ela pode ser consumida de forma livre, uma vez que muitos foram os países que a legalizaram para uso recreativo. Em uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha em 2023, 1/5 dos brasileiros afirmou já ter feito uso da maconha, ao menos uma vez na vida. Contudo, apenas 5% disse fumar atualmente. Já nos Estados Unidos, o número dobra. 2 a cada 5 entrevistados disseram já ter fumado maconha. Segundo dados da Universidade de Michigan, em 1987, o percentual de homens adultos entre 19 e 30 anos que usavam maconha era de 35%. Entre as mulheres, a porcentagem era na casa dos 27%. Na Europa, o uso recreativo vem de mais tempo, especialmente na Holanda, na Inglaterra e na Espanha. O que há em comum entre esses países, e outros também, como a Argentina e o Uruguai, é que a experiência com a cannabis começa cedo, por volta dos 13 ou 14 anos de idade. A maioria é do sexo masculino, mas isso não tira as meninas do cenário, mesmo que seja em proporção menor. De alguns anos para cá, tem-se observado que a cannabis está sendo legalizada e descriminalizada em diversos países, especialmente os que citei agora há pouco. No Brasil, a discussão sobre a descriminalização e não legalização geral, por favor, não confunda, ainda está sendo votada no STF. Ao mesmo tempo que isso acontece, o número de usuários também está aumentando, e ainda com maior intensidade nas grandes cidades e capitais não só do Brasil, como em várias partes do mundo. Antes, porém, de vermos os resultados disso em relação à lei e também à legalidade do uso, o que faz uma pessoa usar maconha pela primeira vez? Os motivos são vários. Pode ser uma combinação de 2 ou mais e variam de pessoa para pessoa. No entanto, como os dados fornecidos por institutos de pesquisas apontam, os motivos mais comuns são: 1. Curiosidade ou busca por novas sensações. Muitos afirmam que começaram devido à curiosidade, uma vez que ouviam colegas da escola comentando a respeito das sensações que ela traz à mente e ao corpo. Mas não são todos que continuam, e nem são todos os que ficam restritos a ela. Enquanto alguns param, ou porque não gostaram, ou por outro motivo, outros partem para experiências, digamos, mais pesadas. E é onde mora o pesadelo para a maioria. Número 2. Necessidade de fazer parte de um grupo. É mais do que normal, principalmente na adolescência, a pessoa sentir a necessidade de fazer parte de um grupo que compartilhe seus gostos, suas ideias, seus sentimentos, enfim. De repente, o jovem ou a jovem se sente atraído por um grupo que está sempre rindo, demonstrando estar sempre de bom humor, mas que não é muito bem visto no colégio porque tem a fama de usuários de drogas. 3. Influência de amigos ou de familiares. Quem nunca conheceu alguém que fuma maconha? Muito dificilmente alguém irá responder eu. Se não, entre a rodinha de amigos e colegas da escola, alguém na família, primos, tios, irmãos, até mesmo os pais, podem estar na lista. Ué, por que não? E quando o jovem se sente à vontade com alguém, é comum que ele deposite sua confiança sobre essa pessoa. Se for um familiar, a confiança é mais forte ainda. 4. Fuga dos problemas domésticos. Infelizmente, muitos são os lares que, ao invés de construtivos, são mais parecidos com as antigas arenas romanas, onde as lutas eram incessantes. Inúmeros estudos de psicologia, como também dados colhidos pela Polícia Civil e conselhos tutelares, já apontaram que muitos são os jovens que fogem de casa justamente para não serem vitimados na arena. Mal sabem que já são. Nas ruas encontram várias alternativas e elas acabam indo para as mais fáceis, as drogas. E não quer dizer que vão iniciar pela cannabis, que erroneamente é tida como o primeiro degrau para o uso de drogas mais pesadas. Muitos, infelizmente, estão sendo devorados vivos pelo crack, que hoje
é considerado o pior e mais devastador produto que alguém pode inserir em seu corpo. Ele acaba não só com o físico, mas principalmente afeta, e de forma degenerativa, o cérebro, fazendo com que o indivíduo praticamente enlouqueça. Nos Estados Unidos, problema semelhante ou até mais grave ainda, pois afeta diversas classes sociais e muito mais pessoas, são os opioides. Esses opioides estão produzindo verdadeiros zumbis em cidades como Los Angeles, São Francisco, Filadélfia, Nova York e outros centros. 5. Timidez e isolamento social. Mesmo que não sejam estatisticamente registradas, há situações em que a timidez e a introversão agem como colaboradores para o jovem experimentar algo diferente na vida, como a cannabis. Nela, ele encontra uma espécie de elixir contra a ansiedade, o isolamento, a baixa autoestima e a dificuldade de conviver com outras pessoas. Quando a usa, ele se sente mais relaxado, confiante e sociável. Como toda e qualquer substância usada como aditivo para algum propósito, como o cigarro, as bebidas alcoólicas, os energéticos, os soníferos e outras tantas drogas legalmente vendidas, tudo em exagero ou com uso sistêmico, uma hora trará resultados indesejados. Mesmo que isso dependa do organismo da pessoa, pois cada um reage de uma forma diferente a diferentes substâncias. O usuário poderá não só se tornar dependente, como também ter alguns problemas de saúde com o tempo. E mais uma vez, esse tempo dependerá de forma como o organismo de cada um reage às substâncias. Assim como há pessoas mais resistentes aos efeitos do álcool e outras menos, há pessoas que conseguem dormir após beber um energético, enquanto outras não. Mas de forma geral, ou pelo menos na maioria dos casos, os efeitos colaterais aparecem e podem ser: 1. Prejuízo na memória, na atenção, na aprendizagem e nas funções executivas. Normalmente, esta costuma ser a maior reclamação dos usuários de longo tempo da cannabis. O seu componente psicoativo, o THC, pode afetar a memória de curto prazo ao interagir com os receptores CB1 no cérebro. Esses receptores estão presentes em áreas importantes para a formação e a recuperação de novas memórias, como o hipocampo. Ao se ligar aos receptores CB1, o THC pode alterar o funcionamento normal dessas áreas, dificultando a concentração, o armazenamento e a recordação de informações. Esse efeito é temporário e tende a desaparecer quando o THC é eliminado do organismo. No entanto, o uso crônico de cannabis pode causar alterações estruturais e funcionais no cérebro, que podem prejudicar a memória de longo prazo e outras habilidades cognitivas. Número 2. Aumento no risco de depressão, ansiedade, psicose e esquizofrenia. De acordo com um acompanhamento feito por uma das revistas mais respeitadas da psiquiatria, a JAMA, envolvendo mais de 23 mil usuários desde a adolescência até sua fase adulta, com 32 anos, os resultados foram alarmantes. Segundo o relatório, os adolescentes de até 18 anos que consumiram mais que 4 cigarros de maconha por semana, pelo menos durante um ano, na vida adulta tiveram um risco 37% maior de sofrer depressão, 50% maior de pensamentos suicidas e 3 vezes maior de efetivamente tentar suicídio. Contudo, foi visto que vários outros fatores, inclusive familiares e sociais, e não só o uso constante da cannabis, contribuíram na construção dos pensamentos destrutivos daqueles jovens. 3. Diminuição da motivação, do rendimento escolar e da satisfação pessoal. Alguns estudos práticos demonstraram que, principalmente entre os jovens, a motivação para certas práticas, como estudos e esportes, baixou consideravelmente. Segundo a revista especializada Addiction, a função cognitiva pode ser severamente afetada, o que afeta na atenção e nas funções que envolvem o aprendizado. Por outro lado, indo em sentido contrário ao desses resultados, houve testes em que a capacidade cognitiva não foi degradada, mas sim modificada, melhorando a criatividade em muitos casos. 4. Dependência química e dificuldade de parar com a droga. Ao longo da vida, o ser humano acaba se tornando dependente de diversas coisas. Se não dos químicos, dos aparatos tecnológicos, como hoje vemos a dependência gritante que criamos em cima dos smartphones, por exemplo. De qualquer forma, a dependência é algo que normalmente foge ao nosso controle.
Ou nosso físico ou nosso psicológico estão sempre à procura daquilo que os ensinamos a usar com tanta maestria e tempo de dedicação. Com os químicos, a coisa tende a piorar, uma vez que acabam afetando ainda mais a nossa saúde. Assim é com as bebidas e assim é com os cigarros. A maconha, apesar de não ser química, também entra no rol dos agentes viciantes, uma vez que, queira ou não, ela acaba viciando. Mas assim como todos os demais químicos, algumas pessoas são mais resistentes e outras menos à necessidade de beber ou fumar. Dentre esses três agentes, de modo geral, pode-se dizer que o álcool é a droga que causa mais danos sociais e individuais, seguido pelo tabaco e pela maconha. Porém, isso não significa que seja mais fácil ou difícil de largar. Na verdade, o que determina a dificuldade de abandonar um vício é o nível de dependência física e psicológica que ele provoca. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, as dificuldades em largar as substâncias são relativas a fatos como tempo de uso, frequência de uso, idade e até mesmo o motivo do uso. Mas, por incrível que pareça, largar de fumar a cannabis é mais fácil ou menos doloroso do que abandonar vícios como o do tabaco ou da bebida alcoólica. Mais fácil ainda do que abandonar o vício da cocaína, do crack e da heroína, consideradas drogas altamente potentes em termos não só de vício, como também de autodestruição. Nesse sentido, o tabaco é considerado uma das drogas mais viciantes, pois a nicotina atua diretamente no sistema nervoso central, estimulando a liberação de dopamina, o neurotransmissor do prazer. Por isso, muitos fumantes sentem sintomas de abstinência como irritabilidade, ansiedade, insônia e compulsão quando tentam parar de fumar. Apesar dos vários remédios, especialmente ansiolíticos, presentes no mercado, o hábito de levar o cigarro até a boca e tragar, por mais que você ache que não, acaba também se tornando, como a própria palavra já sugere, um ciclo habitual e vicioso. Os componentes químicos, que são milhares, presentes no cigarro, são responsáveis não só por viciar, como também originar uma série de doenças, como as respiratórias e também diversos tipos de câncer. O álcool também pode causar dependência física e psicológica, mas isso varia de acordo com o padrão de consumo, a frequência, a quantidade e a duração do uso. O alcoolismo é caracterizado por uma perda de controle sobre a ingestão de bebidas, uma tolerância crescente aos efeitos do álcool e uma síndrome de abstinência que pode ser grave e até fatal. O álcool, assim como durante o uso que a pessoa faz, como na fase de abstinência, tem a característica de fazer o indivíduo se sentir mais poderoso e parece levantar os instintos mais primitivos do ser humano. E esse é um dos motivos de causar tanta violência doméstica e também discussões acaloradas em ambientes propícios para o consumo, como bares e distribuidoras. Mais uma vez, esse tipo de comportamento não pode e não deve ser generalizado, já que, assim como os demais agentes viciantes, afeta diferentes pessoas em diferentes níveis. Largar a bebida é outra tarefa que traz bastante sofrimento aos envolvidos. Porém, de acordo com algumas pesquisas feitas por duas instituições diferentes, Ministério da Saúde e IBGE, apontando um aumento de 3,6% no consumo do país entre 2013 e 2019 e uma queda de 1,3% no consumo nas principais capitais brasileiras entre 2016 e 2020. São dados difíceis de serem monitorados, uma vez que nem todas as pessoas são acessíveis e nem todas respondem devidamente. Até agora vimos todos os problemas que a maconha e também o álcool e o tabaco trazem. E vimos também que, apesar dos fatores pessoais terem um peso muito grande sobre a questão do vício ou da facilidade de deixar o vício, a maconha é a que apresenta menores dificuldades e menor risco de comportamentos agressivos durante a abstinência. Agora, o que acontece com o corpo e a mente de quem deixa de fumar maconha? Nas primeiras semanas podem surgir irritabilidade e nervosismo, sem motivos aparentes, momentos de ansiedade, mas não duradouros. A pessoa age mais de forma súbita do que premeditada ou com instintos destruidores. Se o indivíduo for uma pessoa sem histórico de psicoses graves, uma conversa agradável ou um doce podem ajudar. Ao dormir, é bem provável que o indivíduo sentirá como se tivesse se esquecido de algo, sentir um certo desconforto e isso pode tirar o seu sono. Nada que um leite quente não resolva, tá?
Assistir a programas aleatórios de TV, desde que não falem de problemas no mundo, como os noticiários, também ajudará a dormir. O indivíduo tem que saber que é seu psicológico que está agindo. E ele precisa saber também que há diferentes métodos naturais de trazer o sono de volta. Ele deve ter em mente também que, se usar soníferos, estará somente trocando uma droga por outra, tão ou mais viciante ainda. A diminuição de apetite, também temporária, surgiu em 45% dos indivíduos estudados. Na verdade, não deixaram de comer, mas comeram menos do que tinham costume. Há um fator a ser observado no indivíduo, neste caso. Uma vez que a maconha costuma provocar fome, a conhecida larica, é normal que muitos usuários engordem durante o tempo que fumaram. Porém, retornam aos seus pesos originais pelo fato de não comerem a mesma quantidade de alimentos que a larica os fazia comer. De qualquer forma, isso também é relativo. O humor de quem está largando qualquer tipo de vício não costuma ser o mesmo de antes, e normalmente piora. Nada parece ter o mesmo sentido, nem as piadas são tão engraçadas mais. E por alguns instantes parece que tudo perdeu a graça. Esse tipo de comportamento pode ser contornado com a ajuda de pessoas próximas ou grupos de ajuda especializados, que muita gente procura e normalmente tem sucesso. Esses sintomas podem ser mais intensos nos primeiros dias e tendem a diminuir gradualmente com o tempo. Eles podem ser amenizados com apoio profissional, familiar e social, além de hábitos saudáveis como alimentação equilibrada, hidratação, exercícios físicos e atividades de lazer. Os candidatos a deixarem o vício têm que colocar na cabeça que há mais males que vêm para o bem e, neste caso, ele conseguirá recuperar algumas coisas perdidas no caminho. Os efeitos da recuperação da maconha são aqueles que ocorrem ao longo do primeiro ano após a interrupção do uso da droga e refletem as mudanças positivas que acontecem no organismo e na mente do usuário. Eles são o resultado da eliminação da substância do corpo, que se reequilibra e se adapta à nova situação. E o próprio ato de deixar de fumar é uma forma de se prevenir de doenças respiratórias, cardiovasculares e do câncer. Outro mal que pode ser causado com o hábito de fumar maconha e que não foi dito é que a fumaça inspirada vem carregada de partículas danosas para o organismo, como dióxido de carbono, um veneno para os pulmões, e também elementos como naftaleno, acrilamida e acrinolitrina no sangue e na urina. O resto, você já sabe. Ter consciência do que faz bem ou mal depende de cada um. Obrigado por ficar até aqui. Até a próxima.